Revelações divinas. Não renuncie a essa pessoa. O milagre celestial está confirmado. João nunca imaginou que a sua fé, tão firme como a rocha, seria testada em uma batalha tão feroz. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, todos conheciam João e Maria, o casal que irradiava amor e esperança na comunidade. Na capela, seu amor ressoava nas orações aos pés de São Benedito, o padroeiro das causas impossíveis, em quem colocavam toda a sua confiança. A vida deprecia uma sabedoria que apenas o sofrimento pode ensinar. Quando Maria foi diagnosticada com uma doença terminal, o chão sob os pés de João desabou. Os médicos, com olhares pesarosos, declararam a ausência de alternativas. O tempo parecia se esvair, como areia entre os dedos, e na penumbra de noite, sem sono, a dúvida invadia seu coração. Em meio à escuridão, uma luz tênue iluminou a capela na vigília de oração. Velas acesas tremulavam, como se dançassem sob a inspiração direta do céu. Fiéis se reuniam, suas vozes preenchendo o espaço sagrado com súplicas fervorosas. Cada oração parecia uma flecha enviada aos céus, buscando milagres e bênçãos. João, de joelhos, clamava por Maria, mas, à medida que as horas passavam, seu coração enfrentava o peso da incerteza. Será que Deus me ouve? Pensava, a angústia enfraquecendo sua fé. No auge dessa crise, um pastor respeitado, conhecido por suas profecias divinas, entrou na capela. Parecia que uma brisa suave o seguia, um aroma de flores silvestres que acalmava as almas aflitas. Ele se aproximou de João e, com uma voz firme, disse: "A cura de Maria está a caminho, mas você precisa se manter firme." As palavras dele eram como um sopro do Espírito Santo, trazendo um lampejo de esperança ao coração desesperado de João. Um sentimento inexplicável começou a tomar conta dele. Naquele momento, a comunidade se uniu em uma corrente poderosa de oração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias que se seguiram foram de angustiante expectativa. Maria piorava a cada hora, e João sentia-se perdido em um mar de dúvidas. Da sua alma ecoava um conflito interno. Deveria persistir em sua fé ou buscar um caminho de incertezas. Numa noite sombria, após longas horas de oração de joelhos ao lado do leito de Maria, algo extraordinário ocorreu. Uma luz irrompeu do nada, preenchendo o quarto como um sol radiante. Uma paz inexplicável envolveu João, como um abraço divino que aquecia sua alma antes cansada. A presença de Deus era palpável, uma certeza ardente que despertou sua fé adormecida. "Eu não posso desistir", sussurrou João, com lágrimas nos olhos. A vigília final foi marcada por uma atmosfera intensa, o clamor da comunidade ecoando aos céus. João, tomado pela convicção de que um milagre poderia acontecer a qualquer momento, clamou por Maria, a voz embargada pela emoção. E ali, no momento mais sagrado, uma luz tênue começou a se manifestar no quarto, desafiando todas as expectativas. A comunhão de corações orantes criou um espaço sagrado e, nas próximas horas, aquela comunidade unida aguardava ansiosa, em adoração silenciosa, o desfecho de um milagre que poderia mudar não apenas a vida de João e Maria, mas de todos eles. O que a luz revelaria? A resposta permanecia nas mãos do Altíssimo. Enquanto a luz brilhava suavemente no quarto, a atmosfera pulsava como um coração acelerado.
Cada batida parecia ressoar diretamente na alma de João, um eco da fé que fervia em seu peito. Ele não estava mais sozinho. Com as paredes do quarto cercadas por orações, a sensação de esperança atravessava rapidamente a dor e a incerteza. Os murmúrios dos fiéis na capela, do lado de fora, se tornaram um coro harmonioso, atingindo notas celestiais que pareciam tocar o céu. As vozes, unidas em fervor, eram como um oceano poderoso de fé que carregava as súplicas de todos. São Benedito, intercede por nós, clamavam. João sentiu que as palavras ecoavam em suas veias, injetando vida naquele leito onde Maria repousava. Os minutos se tornaram horas, e em cada segundo passado, a expectativa crescia. O cheiro das velas queimadas preenchia o espaço, misturando-se ao aroma de flores que o pastor havia trazido com sua presença. As esperanças dançavam nas direções do vento, levando consigo todas as preocupações. Tudo parecia integrar-se em uma harmonia espiritual. Maria, ainda tão pálida e frágil, permaneceu em um estado de silêncio profundo. João segurava sua mão, a conexão entre eles uma força invisível, um vínculo que nem a morte poderia desfazer. Ele não apenas orava, ele lutava, entrava na batalha espiritual como um guerreiro pela vida da sua amada. Senhor, cura minha Maria, fortalece nosso amor. A fervorosa súplica escapava de seus lábios carregados de emoção. E enquanto a vigília continuava, algo uma vez mais começou a acontecer. A luz no quarto começou a pulsar entre tons de amarelo e dourado, como se a própria glória de Deus estivesse se manifestando diante deles. João respirou fundo, sentindo o ar carregado de eletricidade espiritual, como se 1000 anjos estivessem pairando, esperando pela ação divina. Na capela, os olhos da comunidade estavam fixos na pequena janela do quarto, onde a luz se fazia mais intensa. Um sussurro coletivo de admiração atravessou a multidão. Alguém atreveu-se a dizer: "Olhem, é um sinal, o milagre está prestes a acontecer." E suas palavras acenderam chamas de expectativa no coração de todos. Dentro do quarto, uma forma sutil começou a se esboçar na luminosidade crescente. João não sabia se a sua mente estava imaginando ou se de fato algo estava se formando. Um calor espiritual envolvia a cena, e na mente dele as lembranças dos momentos bons que viveram juntos surgiam como um filme: risos, promessas, orações e sonhos. Nesse instante, algo fez o coração de João acelerar ainda mais. Ele notou que os dedos de Maria começaram a se mover lentamente, como que despertando de um longo sono. Seu rosto, antes sereno e marcado pela dor, começou a adquirir vida. "Maria", ele sussurrou, com um misto de esperança e incredulidade. E naquele breve momento, entre a escuridão do medo e a luz do milagre, João percebeu que a intervenção divina estava finalmente a caminho. O que surgiria a seguir? Seria a manifestação do tão esperado milagre? A tensão aumentou enquanto a comunidade à espera pulsava com um único desejo: que o amor vencesse. Dentro daquele quarto, um novo capítulo estava prestes a se desenrolar. Mas que transformação aguardava? As respostas ainda estavam por vir, nas mãos do Criador. A luz no quarto crescia em intensidade, envolvendo João e Maria em um manto de esperança. O pulsar dourado parecia dançar no ar, criando uma atmosfera tão sagrada que ele mal conseguia respirar. As palavras fervorosas dos fiéis do lado de fora agora se entrelaçavam com um murmúrio de expectativa que permeava o ambiente, como se até mesmo os anjos estivessem prontos para celebrar aquele momento. "Maria, minha amada, volta para mim", ele repetia, a emoção transbordando. Ele segurava firme a mão dela, agora quente, como se o calor da vida estivesse retornando lentamente. A cada movimento que a mulher fazia, o espaço ao redor parecia vibrar de alegria.
João não tinha certeza se era a realidade ou um sonho, mas a fé queimava dentro dele mais forte do que nunca. A conexão era pura, transcendental, uma linha invisível que ligava suas almas. De repente, um suave sussurro ressoou na atmosfera. Não era um eco de palavras, mas como se o próprio espaço estivesse se comunicando. Não temas, é tempo de renascimento. A voz parecia pertencer a algo maior, uma presença que ia além da compreensão humana. João olhou ao redor, buscando a fonte, mas tudo o que via era a luz e a forma amorfa que agora se moldava mais claramente. Os murmúrios na capela se tornaram gritos de esperança. Cura! Cura! Clamavam. Era um clamor coletivo, poderoso e ressoante, que chegava até ele como ondas do mar, trazendo com elas a certeza de que não estavam sozinhos. A comunidade estivesse ali, não só observando, mas completamente integrada naquele milagre que se aproximava. Maria, com os olhos semicerrados, finalmente fez contato visual com João. Uma luz interior parecia brilhar de dentro dela, e um sorriso suave começou a se formar em seu rosto. João, sussurrou, sua voz ainda fraca, mas cheia de amor. A simples menção do nome dele trouxe uma explosão de alegria que o encheu de gratidão. Era como se Deus estivesse soprando vida nova em seu ser. Estou aqui, meu amor, estou aqui! João exclamou, lágrimas escorrendo por seu rosto. A dor e o medo que o perseguiam foram substituídos por uma alegria pura. Ele sabia que o amor teria a vitória, mas a dúvida de como isso se desenrolaria ainda pairava no ar. Nos cantos do quarto, o aroma suave de flores e o calor das velas se misturavam, criando uma sinfonia de sensações. João sentiu a luz se intensificar, e toda a sua essência estava agora em comunhão, entrelaçando-se com a energia divina que o cercava. Ele não estava apenas assistindo, estava participando ativamente do milagre. Mas como em toda a história de transformação, uma reviravolta se aproximava. Subitamente, a luz interrompeu sua dança. A forma que se moldava começou a tremer, e as vozes na capela se tornaram um lamento inquieto. O clima de felicidade, mesmo que momentâneo, endureceu, como se a própria realidade estivesse sendo testada mais uma vez. Não, Senhor, não! Não renuncie a ela! João exclamou, a angústia tomando conta do seu coração. Ele estava pronto para lutar, para clamar ainda mais alto. A princípio hesitante, mas então firme, ele ergueu sua voz com todas as forças que ainda lhe restavam. E no silêncio que se seguiu, um segredo do céu parecia se revelar. João sentiu que havia algo a mais em jogo, algo que poderia mudar tudo. O que Deus tinha reservado para eles, o que ele precisava fazer. Neste momento, um novo dilema espiritual se apresentava. O amor poderia transcender todas as dificuldades, mas até onde ele estaria disposto a ir? As respostas vêm em tempo de espera e, mais uma vez, a tensão se instalou. A atmosfera estava densa, como uma brisa tensa antes da chuva. A luz que antes os envolvia parecia hesitar, como se aguardasse um sinal para iniciar o espetáculo celestial. João, em meio a um turbilhão de emoções, sentiu que este era um momento decisivo. Ele respirou fundo, tentando ordenar seus pensamentos, sentir a presença de Deus mais intensamente. É tempo de manifestar o impossível, ele gritou, sua voz ecoando pelo quarto, atravessando as paredes do mundo e ecoando nas janelas do céu. A congregação do lado de fora, sentindo a urgência em sua voz, uniu-se mais uma vez em aclamações fervorosas. Cura! Cura! Gritavam, como um uníssono entrelaçado por amor e esperança. Maria, ainda exibindo um sorriso doce, parecia absorver cada palavra que João proferia. Seus olhos reluziam com uma luz desconhecida. E João não pôde deixar de pensar que algo extraordinário estava prestes a acontecer.
Ele não sabia que aquela luz em Maria era um reflexo da luz divina que resplandecia dentro dela, uma inspiração do céu evidenciando a conexão inquebrantável entre eles. Eu não vou desistir de você, meu amor. A força do Senhor está comigo, afirmou João, seu coração pulsando em um ritmo sagrado. Ele sentiu uma onda de determinação percorrer seu ser. Todo o medo e a dúvida se dissiparam como névoa ao amanhecer. Ele entendia que, mais do que nunca, sua fé precisava ser firme como uma rocha. E então, a luz que tremeluzia começou a ganhar força novamente. João, Maria disse, e sua voz, agora carregada de um poder sutil, parecia vibrar com a harmonia das orações em volta. Eu estou aqui, lutando ao seu lado. As palavras simples dela tocaram o fundo da alma de João, como se uma corrente de amor e esperança o envolvesse. Ele sentiu que juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade. Ao mesmo tempo, na capela, os fiéis aqueciam seus corações em adoração. O murmúrio se transformava em um hino, uma declaração de fé que erguia suas vozes ao céu. O amor funcionava como um catalisador, ligando todos ali presentes em uma corrente de comunhão. Era como se cada nota daquele clamor ressoasse diretamente nos céus. Mas logo, João sentiu um novo peso no ar. A luz do quarto começou a desacelerar novamente, e por um breve momento, o sussurro de dúvidas retornou à mente dele. E se não der certo? E se isso for só uma ilusão? Ele pensou. Mas neste instante de incerteza, a presença reconfortante da luz ao seu redor se intensificou, sacudindo qualquer vestígio de medo. Senhor, eu entrego tudo em tua mão. Justamente quando o medo tenta dominar, eu escolho a fé, proclamou, sentindo que sua entrega era mais do que palavras. Era uma entrega total de seu ser à verdadeira essência do amor divino. Então algo incrível aconteceu. Um brilho fulgurante despontou da silhueta de Maria. Não era apenas luz, era uma energia vibrante que parecia pulsar em sincronia com os batimentos de seu coração. Era como um renascimento celestial, uma manifestação do poder de Deus ardendo no ar. João, que no fundo sentia que estavam à beira de um grande milagre, percebeu que a decisão que precisava tomar não era apenas sobre Maria, mas sobre sua própria fé. Uma escolha a ser feita, acreditar no impossível ou ceder ao temor. E naquele momento de revelação, uma nova pergunta ecoou em seu coração. Quais seriam os próximos passos? O que realmente significava ter fé sem limites? O que eles deveriam enfrentar juntos para que o destino se desenrolasse? A tensão aumentava e a expectativa flutuava no ar como seda ao vento, enquanto a verdade aguardava sua apresentação. A luz emana do coração de Maria, inundando o ambiente com uma claridade intensa e, ao mesmo tempo, suave. João, envolto em sentimentos contraditórios, percebe que não é apenas a sua fé que está em jogo. Ali, naquele momento sagrado, a vida de ambos pendia entre o que poderia ser e o que já era. Ele olhou nos olhos dela, buscando resposta, um sinal. Maria, eu sinto que algo maravilhoso vai acontecer. Sua voz, agora envolta em um misto de esperança e expectativa, reverberou como um eco de promessas celestiais. Ele tinha certeza de que não era apenas sobre eles, era sobre todos presentes naquele lugar, todos que clamavam por um milagre. A congregação, conectada em um espírito de adoração, começou a entoar cânticos que se elevavam como uma oferta ao céu. Cada batida de tambor, cada acorde do violão, cada voz unida trouxe uma nova dimensão ao que estava prestes a acontecer. João percebeu que era uma dança entre o céu e a terra. Era um momento em que o reino de Deus parecia estar tão próximo que poderia ser tocado. E então algo mudou. O brilho que emanava de Maria foi crescendo, quase palpável, como se conseguisse abraçar todos ao seu redor. João,
Ela chamou, sua voz tangendo o ar com uma frequência divina. Sinta essa energia, é Deus se manifestando em nós. A sensação tomou conta dele, como ondas suaves do mar, preenchendo seus pulmões de ar fresco e renovado. Ele segurou a mão de Maria, e o calor dela era como um combustível para sua fé. Eles foram absorvidos por essa luz resplandecente, como se o universo estivesse conspirando a favor deles, asseverando que não estavam sozinhos. Os murmúrios de adoração se tornaram gritos de alegria e esperança. Cura, libertação, alegria. Os irmãos de fé clamavam do lado de fora, e João se lembrou do poder que existia em uma comunidade unida. Assim como os apóstolos em Pentecostes, todos estavam conectados em Espírito Santo, com corações pulsando em um só compasso. É agora, João! Maria exclamou, e ele sentiu que cada palavra dela era uma proclamação de um grande milagre. João fechou os olhos, entregando-se ao que estava por vir. Ele se sentiu envolto por um amor imenso, incondicional, como se todo o peso do mundo tivesse sido aliviado, e a única coisa que restava era a certeza de que Deus tinha um plano. A luz, agora quase insuportável de se olhar, começou a se contorcer em formas que desafiavam a realidade. Um som vibrante, como o de 1000 sinos tocando, se intensificou, preenchendo o espaço ao redor. Ele sentiu que estava diante do altar, no limiar de algo extraordinário. Então, em um momento quase paralisante, a luz convergiu em um único ponto, e Maria, em sua vulnerabilidade, levantou a mão para tocar essa radiância. João, venha! Vamos juntos! Ele não hesitou. Com um impulso divino, se juntou a ela. Assim que suas mãos se tocaram, uma onda de energia percorreu seus corpos, como se as promessas de Deus estivessem sendo ativadas ali mesmo. O ar ficou mais leve e a sensação do impossível agora se tornava possível. Mas naquele exato momento, uma sombra na esquina da sala lançou um desafio. Uma presença que se alimentava das dúvidas que antes atormentavam João. E ele parou, confrontado novamente com a escolha. Cavando fundo em seu ser, poderia permitir que a dúvida se esgueirasse de volta, ou poderia, de uma vez por todas, escolher crer na grandiosidade do propósito divino. A tensão crescia e a resposta estava prestes a ser revelada. O que aconteceria se ele tomasse a decisão de confrontar o medo de frente? Estavam prontos para o que Deus tinha preparado? Um único pensamento percorreu sua mente. E se este for o milagre que estamos esperando? E assim, diante da luz, das orações e da presença opressiva da dúvida, o que eles escolherão? João respirou fundo, sentindo a pressão da dúvida se esvair, enquanto o brilho da luz crescera ainda mais. Maria, com o olhar fixo na luz divina, parecia um farol de esperança. As palavras que ecoavam pela congregação envolviam o ambiente com uma aura de expectativa indescritível. Cura, libertação, alegria. Era como se cada clamor fosse um convite pessoal a cada um presente a abrir os corações e os braços para o que Deus estava prestes a fazer. João, não olhe para a sombra. Maria instou, trazendo seu foco de volta. Deixe a luz entrar. É nisso que devemos nos concentrar. Ele assentiu, percebendo que a coragem não era a ausência de medo, mas a escolha de seguir em frente apesar dele. Afinal, o amor de Deus era mais forte que qualquer sombra. Com a mão entrelaçada à de Maria, João sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo. Era como se a presença do Espírito Santo estivesse agindo como um bálsamo, curando feridas invisíveis que ele carregava há tempos. As promessas de Deus ganhavam forma, e a dúvida, aquela sombra sombria, tornou-se apenas um eco distante. O quando Deus se manifesta em meio ao clamor, era o que realmente importava. Ele virou-se para a congregação e viu olhos brilhantes e rostos iluminados. Estava claro que todos estavam sintonizados, unidos em adoração e expectativa.
As vozes se entrelaçavam como uma sinfonia celestial. Aleluia! Santo é o Senhor! A emoção tomou conta, e João pôde sentir lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Era um choro de libertação, de entrega total à vontade de Deus. Então, algo aconteceu. A luz, que outrora parecia tão intensa, começou a se dissipar um pouco e uma figura emergiu dela. Era como se um anjo tivesse descido do céu, trazendo consigo uma mensagem de paz. O sussurro suave da voz angelical foi se espalhando pelo recinto. Não temais, pois estou aqui para vos lembrar. Cada um de vocês carrega dentro de si um pedaço da luz divina. Não é a dúvida que define quem são, mas a crença no amor que os envolve. A presença angelical trouxe um silêncio profundo. Era um momento mágico, onde cada coração pulsava em uníssono. João sentiu a certeza de que este era o momento que ele aguardava. Ele estava sendo desafiado a dar um passo adiante, a aceitar a luz que estava à sua disposição. João, vamos, somente crer. As palavras de Maria eram um sopro de coragem. Ele olhou para ela e entre eles havia uma conexão inexplicável, como se o destino de ambos estivesse entrelaçado na dança da luz e da sombra. Ele respirou fundo, satisfez-se em crer que aquele era o seu chamado. Ao tomar a decisão de não renunciar à fé, novas visões começaram a desfilar à sua frente. Imagens de vida, esperança e renovação apareciam, cada uma mais vibrante que a anterior. É isso, é o plano de Deus. Uma alegria indizível tomou conta de seu ser. Ele e Maria estavam prestes a fazer história. Mas assim que ele se preparava para entrar completamente naquela luz gloriosa e transformar a própria vida, um sussurro sibilante irrompeu no ar. Era a voz da dúvida, quase irônica. E se você estiver apenas se iludindo? E se nada disso for real? O coração de João disparou. Voltou-se para a sombra, confrontando a dúvida que, mesmo no meio da luz, insistia em perturbar seu espírito. Eu escolho acreditar, gritou com todas as suas forças. O que aconteceria agora? A batalha entre a luz e a sombra estava no auge, e o desfecho daquela luta não estava claro. O que Deus preparava para eles naquele instante sagrado? A verdade estava para ser revelada, e a escolha de crer em um milagre transformador pairava no ar, esperando por um ato de fé. A intensidade no ar era palpável. O som da congregação, agora unida em um único clamor, parecia vibrar nas paredes do templo. Senhor, renova-nos. Senhor, cura-nos. As vozes se entrelaçavam em um coro de adoração, e João sentiu seu coração aquecer ainda mais. Diante da luz, a dúvida parecia pequena, quase ridícula, mas ainda assim insistente. E naquela fração de segundo, ele fez uma escolha. Não posso deixar a dúvida falar mais alto. Ele se sentiu forte, como se uma corrente de poder o atravessasse. A coragem que antes o abandonava agora pulsava dentro dele. Ele olhou para Maria e viu que a chama de fé nos olhos dela resplandecia. Eles eram um só no propósito de crer. A figura angelical, ainda presente, fixou o olhar nele. Seus olhos eram profundos, cheios de compaixão. Você é amado, João. E esta luz que você vê é o amor de Deus, que se revela em cada coração que decide crer. Cada palavra parecia tocar a essência de seu ser. O anjo estendeu a mão e, naquele movimento, uma onda de luz começou a se expandir, revelando algo extraordinário. Como if fossem de um filme mágico, visões começaram a dançar diante dele. Imagens de pessoas que ele conhecia que haviam enfrentado suas próprias lutas apareciam. Ele viu o velho Antônio, que havia recebido uma cura milagrosa. A jovem Ana, que saiu da dependência por causa da fé, e tantas outras almas que encontraram a libertação em Cristo. Cada testemunho era uma afirmação da promessa divina. Vou me juntar a eles, pensou, sentindo um impulso incontrolável em seu coração. Isso é apenas o começo. A voz do anjo ecoava,
ressoando com a verdade de que a história de João ainda não terminara. Ele não apenas assistia a esses milagres, ele estava prestes a se tornar parte deles. Maria, ao seu lado, também sentia a força daquela luz. Juntas, as mãos dos dois se entrelaçaram mais apertadamente, como se aquela união amplificasse a energia espiritual ao redor. O templo, cheio de luz, agora não era apenas um espaço físico, mas um sinal da presença de Deus ativo entre eles, revelando-se em cada um. Liberte-se daquelas correntes invisíveis que te prendem. A voz do anjo soava como um eco de esperança. E naquele instante, algo dentro de João quebrou. Ele já não era somente um espectador, mas um protagonista na história de Deus. As palavras de Maria, os olhares encorajadores da congregação, tudo começou a se entrelaçar em um único propósito: crer e não desistir. Eu aceito, Senhor. Eu aceito teu amor e tua luz. A paixão de seu clamor era palpável. Sentiu as lágrimas escorrendo pelas bochechas, mas eram diferentes. Eram lágrimas de alegria e libertação. No coração, um novo entendimento brotava. A fé não é cega, ela vê além da negativa. Então, mais uma vez, como um relâmpago no céu claro, a figura angelical elevou sua mão. Uma onda de luz intensa disparou na direção de João e Maria, envolvendo-os em um abraço divino. Ele nunca havia sentido algo tão transformador e verdadeiro. Era como se seu próprio ser estivesse sendo remodelado por dentro. O momento da intervenção divina chegou. As palavras do anjo reverberaram no ar como uma promessa, mas ao mesmo tempo uma sombra de mistério pairava. O que aconteceria exatamente com João e Maria neste momento culminante? O que Deus tinha reservado para eles? A adoração continuava em crescendo e as luzes dançavam em sincronia com os corações iluminados. A expectativa permeava cada alma presente. Uma súplica não proclamada pairava no ar. O que poderia acontecer a seguir? João olhou para Maria, e as perguntas não eram mais sobre dúvida, mas sobre a gloriosa expectativa do que estava por vir. Estaremos prontos para o que Deus deseja fazer? Era um desafio no fundo de seu coração que ecoava em toda a congregação, instigando a fé a avançar. E assim, com esperanças renovadas, eles se prepararam para descobrir a profundidade do amor de Deus que estava prestes a se revelar de maneiras inimagináveis. A luz que os envolvia parecia pulsar, como se tivesse vida própria. As sombras na sala se dissipavam, e a presença do anjo se tornava cada vez mais intensa. Os olhos de João brilharam com uma esperança que ele mal conseguia entender. O que poderia esse momento trazer? Fiquem firmes na fé. A voz do anjo ecoava, como que abençoando cada coração presente. João segurou mais forte a mão de Maria, sentindo a energia que fluía entre eles. A congregação, com os pensamentos voltados ao Senhor, estava em um estado de expectativa que beirava o sobrenatural. Todos ali pareciam saber que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Então, em um súbito movimento, o anjo baixou a mão e uma corrente de luz se precipitou em direção ao altar. Como um rio de glória, a luz começou a se espalhar pelo templo, envolvendo cada pessoa. O ambiente agora reverberava com um som delicado, quase como uma música celeste que trazia paz e alegria. João viu pessoas se ajoelharem, outras levantarem as mãos em adoração, enquanto algumas choravam de um jeito que apenas a presença do Espírito Santo poderia despertar. João sentiu seu próprio ser se mover em adoração. Era como se seu corpo estivesse se tornando um vaso de louvor. É isso que eu busquei a vida inteira, ele refletiu. Olhou para Maria e viu que ela também estava sendo tocada. Suas lágrimas misturadas com um sorriso de contentamento. Era uma visão tão bonita, tão pura. Eles estavam unidos em um só coração.
em um clamor que ultrapassava qualquer limite humano. Despertem as promessas em seus corações. A voz do anjo, carregada de autoridade, fez com que o lugar vibrasse. Os dons do Senhor são inesgotáveis. Ele está aqui para liberar curas, restaurações e, principalmente, novas vidas. Cada palavra parecia penetrar na alma de João, sacudindo tudo o que havia nele. Ele sentiu uma força indescritível, como se barreiras fossem derrubadas uma a uma. O que ele promete, ele cumpre. Uma murmuração de fé começou a se espalhar pela congregação. João olhava ao redor, cada rosto refletia uma mistura de esperança e expectativa. Ele não podia deixar de pensar também nas suas próprias correntes. Em meio a esse clima de libertação, o peso do passado parecia se dissipar. Havia algo novo surgindo dentro dele, algo que clamava para ser libertado. De repente o anjo apontou para João. Você, meu filho, está prestes a ser transformado de uma maneira que você não imagina. Vá e libere o que Deus colocou dentro de você. A palavra libere ecoava dentro dele, como se fosse uma chamada para um despertar. Eu não sei o que esperar. Ele sussurrou para Maria, mas antes que pudesse terminar, ela o interrompeu com firmeza. O importante, João, é que estamos juntos. Deus está nos guiando. E nessa troca de olhares, a certeza se firmou. Não estavam sozinhos. Eles eram parte de algo muito maior. João sentiu as correntes de incerteza se dissolvendo, cada uma delas dando lugar a uma nova liberdade. A luz ao redor parecia fortalecer seus passos, e mesmo diante do desconhecido, seu coração pulsava de determinação. Deus está fazendo algo grandioso, ele proclamou com fervor, sentindo que era hora de dar um passo à frente. E assim, ele começou a avançar, impulsionado por um desejo crescente de experimentar essa transformação. Cada passo que dava era como uma declaração de fé. Eu confio em ti, Senhor. A congregação vibrava em vibrações de amor e encorajamento. Cada momento ali parecia estar carregado de milagres prestes a acontecer. A expectativa era elétrica, mas a maior pergunta ainda pairava no ar. O que isso significava para eles? Quais mudanças estavam aguardando por João e Maria na jornada que estava apenas começando? A inquietação crescia, deixando todos ansiosos, enquanto a luz se intensificava e o convite à transformação balançava nos corações. O que Deus não teria reservado para aqueles que ousavam crer? João deu um passo à frente, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A presença do anjo parecia guiá-lo, como um farol, iluminando um caminho desconhecido. Ele respirou fundo, recolhendo coragem. É agora ou nunca, pensou. E ao olhar para Maria, viu nos olhos dela um reflexo de determinação e fé que o encorajou ainda mais. As pessoas ao redor, absorvidas pelo momento, começaram a cantar. Era uma melodia ancestral, uma canção de adoração que ressoava em seus corações. O som ecoava pelas paredes do templo, reverberando nas almas de cada um dos presentes. João se deixou levar pela música, permitindo que as notas elevassem seu espírito. Ele se sentia parte de algo grandioso, de uma comunidade de fé que clamava por um toque divino. Libere o que está dentro de você. As palavras do anjo estavam vivas em sua mente. João olhou para o altar, onde a luz parecia concentrar toda a sua força. Ela pulsava, dançando e convidando todos a se unirem em adoração. Ele sentiu um chamado profundo, como se sua verdadeira essência estivesse esperando por esse momento. Foi então que uma ideia ousada cruzou sua mente. E se ele se deixasse levar completamente, sem medo das repercussões? E se eu me entregasse de coração? Indagou-se. A dúvida misturou-se à excitação, criando uma centelha dentro dele. Afinal, não era isso que todos queriam? A liberdade de ser quem realmente eram, sem amarras? Eu me entrego, Senhor, ele declarou, suas palavras ecoando por todo o templo.
A congregação parou por um instante e a luz ao redor intensificou-se, iluminando cada rosto. Era como se cada pessoa ali sentisse o peso das palavras de João, como um chamado para que todos se entregassem. Maria sorriu e, em uníssono, levantou suas mãos. Vamos juntos, amor. Deixe a luz entrar no seu coração. A conexão entre eles crescia à medida que ele entregava sua vulnerabilidade a Deus. Outros começaram a se unir a eles, levantando as mãos e clamando por renovação. O ambiente estava repleto de energia. João percebeu que não estavam sozinhos. Todos estavam juntos nessa jornada. Enquanto a adoração se intensificava, uma brisa suave permeou o local, como se o próprio Espírito Santo estivesse passeando entre os fiéis. Era quase palpável, uma sensação de paz que penetrava nos corações aflitos. Aqueles que antes estavam imersos em suas dificuldades começaram a experiências, momentos de cura e libertação. A cada clamor, a cada nova canção, o peso das preocupações desaparecia, dando lugar a sorrisos e lágrimas de alegria. João viu pessoas se abraçando, testemunhando suas próprias transformações. Havia choros e risos, manifestando a autenticidade daquela experiência. Ele sentiu que o que estava acontecendo era somente o começo. Havia um fervor crescente, uma expectativa de que Deus estava prestes a fazer algo ainda mais grandioso. E assim, como se fosse um eco, a voz do anjo ressoou mais uma vez. Não temam, as portas que estavam fechadas agora se abrem, e aqueles que buscam verão a glória de Deus manifestada em suas vidas. Num instante, o chão tremeu levemente, e a luz se intensificou ainda mais, criando uma atmosfera de esplendor e santidade. A congregação se encheu de um fervor renovado. João podia sentir uma transformação ocorrendo, não apenas em sua vida, mas na vida de todos ao seu redor. Mas tudo parecia apenas o começo de algo ainda maior. O que mais o Senhor poderia fazer? Quais promessas se manifestariam nos dias que virão? Um mistério espiritual pairava no ar e a esperança se estampava nos rostos dos fiéis. O que Deus tinha reservado para essa era de renovação. Quando a luz começou a brilhar intensamente ao redor de João e Maria, um silêncio reverente tomou conta de todos na capela. A presença do divino era palpável, como um abraço caloroso e acolhedor. A expectativa pairava no ar. Cada coração pulsava com um único desejo. O milagre estava tão perto que podia ser sentido na ponta dos dedos. Estamos prestes a viver algo extraordinário, João sussurrou para Maria, enquanto seus olhares se entrelaçavam em um entendimento mútuo. A verdade era que o amor transcendeu tudo, e a batalha enfrentada havia fortalecido sua fé ainda mais. As correntes da dúvida foram quebradas, e eles estavam prontos para receber o que Deus havia prometido. E naquela fração de segundo, algo magnífico aconteceu. A luz ao redor deles começou a tomar forma, revelando figuras de luz que pareciam dançar e flutuar com as vibrações da adoração. Aqueles eram anjos, mensageiros celestiais que confirmavam que aquilo não era uma ilusão. A certeza da cura e da libertação estava nas mãos de Deus, e todos ali presentes eram parte desse grande testemunho. João, sinta! Sinta o que o Senhor está fazendo, Maria exclamou, seus olhos brilhando como estrelas. A energia no ambiente era elétrica, e João podia sentir cada célula do seu corpo vibrar, como se estivesse sendo levantado a um novo nível espiritual. Sem hesitar, ele começou a clamar em voz alta. Eu, em nome de Jesus, declaro a cura sobre Maria, que todo medo, dor e tristeza sejam transformados em alegria e vida. A congregação se uniu a ele em um clamor poderoso, e as vozes se elevaram a uma só voz, tocando o trono do Altíssimo. Cura, Senhor! Liberta a nossa Maria! Jeanharam os fiéis, enquanto muitos choravam e se abraçavam, tomando força uns dos outros.
A atmosfera estava carregada, como se o próprio céu estivesse se abrindo. Foi então que, em meio a toda a intensidade, Maria venceu a luta interna e respirou fundo. Com um gesto, ela ergueu a mão que segurava a de João e declarou: Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu não sou mais prisioneira desta enfermidade. Sua voz ressoava com uma autoridade que vinha do mais profundo da sua alma. Os olhares de todos se voltaram para ela. Uma onda de amor e fé irrompeu, e naquele instante um novo brilho surgiu dos olhos de Maria. Era como se a própria luz celestial estivesse refletida neles, e o calor de Deus as enchia. João, sem conseguir conter as lágrimas, sentiu que algo verdadeiramente maravilhoso estava prestes a se manifestar. Ele não estava apenas assistindo, ele estava completamente envolvido na obra divina. Levante-se, Maria, você é curada. Levante-se e ande, João exclamou, e as palavras saíram como uma flecha apontada em direção ao céu. A congregação seguiu seu clamor e, em uníssono, clamou: Levante-se e receba a cura. E como se o universo estivesse conspirando a favor daquele clamor, Maria começou a mover a mão lentamente. Era um movimento tímido, mas significativo, e todos na capela prenderam a respiração. Uma energia invencível começava a fluir, empurrando qualquer sombra de dúvidas. Maria respirou fundo e bem devagar levantou-se da cama. O que começou com um gesto hesitante rapidamente se transformava em um movimento firme. Olhem, ela está se levantando! Alguém gritou, e um frenesim tomou conta da capela. As lágrimas agora não eram mais de tristeza, mas sim de alegria que se derramava como um rio. Graças a Deus! Amém! Outros se juntaram em adoração e gritos de louvor, enquanto o clima se tornava de celebração e vitória. E naquele momento tão sagrado, Maria estava de pé. Ela olhou ao redor e sentiu o amor da comunidade ao seu redor. As luzes cintilantes de alegria refletiam a luz divina que ressurgiu em sua vida. Num abraço cheio de gratidão, João e Maria se encontraram. Seus corações pulsavam em sintonia e eles sabiam que a luta não tinha sido em vão. Juntos somos invencíveis, sussurrou João, e Maria sorriu, exalando amor e fé. As mãos da comunidade se levantaram e, em uma manifestação de gratidão, todos começaram a louvar ao Senhor, celebrando a vitória da fé sobre a dor. Deus agiu, Deus é fiel, um milagre aconteceu. As vozes ecoavam como trovão em um céu azul. A capela, antes envolta em sombras, agora brilhava com a luz da verdade, da cura e da esperança. E assim, a vida de João e Maria não apenas mudou para sempre. Suas vidas se tornaram um testemunho vivo do poder transformador da fé e do amor. Uma nova jornada começava, repleta de promessas e realizações de Deus. Que a história deles inspire a todos nós a nunca renunciar à fé, mesmo nas horas mais difíceis. Que possamos sempre buscar a luz, sabendo que cada um de nós é capaz de ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E você, meu querido irmão e irmã, se sentiu tocado por essa história de milagres? Agora é o seu momento de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa mensagem a atingir ainda mais corações. Comente suas reações e testemunhos sobre este final maravilhoso. Queremos ouvir de você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. Vamos espalhar fé e esperança juntos.